Enquanto eu pensava nesta palavra desta semana, que a igreja não é fast food, que Jesus não... A gente não pode comparar Jesus com fast food, a gente não pode tomar a nossa fé como drive-thru de um lugar como esse, de uma McDonald's, de um BK, ou qualquer coisa parecida, que a gente vai lá e entra com o carro e escolhe lá, e a menina fala, você quer o quê? Eu quero isso, quero aquilo, tira aquilo outro, põe aquilo outro, e quando você recebe, chega em casa, o que é que tem? Tá faltando a batata, falta um negócio, o pão não tá tão bom, normalmente é a carne que tá queimada, né? Os caras queimam a carne. Aí para contradizer tudo que a gente tá falando, semana passada, depois do culto, eu fui para onde? E como que a carne veio? Falei com a mulher, pede 2 carnes. Ela falou, uma só? Não, 2. Aí uma das 2 estava queimada. Sorte que eu pedi 2, porque imagina se eu tivesse pedido só 1 e a que eu pedi tinha vindo queimada. Mas o que a gente faz numa hora dessa? E eu até quis fazer, você acredita? Eu quis ir lá falar aqui, eu comprei um negócio, mas para comer carvão eu tinha comprado na Copa, lá um saco de carvão. Mais barato, né? 7 contos saco de carvão. Você me deu um pedacinho de carvão, mas eu deixei pra lá, comi. Tava um gostinho meio forte assim de carvão, mas eu comi. Mas o que a grande maioria faz? O que nós fazemos? Você tá no nosso direito, né? E lá fala o quê? Essa batata tá murcha, fria e ruim. Troca pra mim? Mas joga aquela fora e troca, eles não ligam não. Só quer dizer que o seu plástico tá murcho, duro e ruim. Eu vou te jogar fora e vou te dar um plástico que tá quentinho, salgadinho. É isso que eles fazem. E a gente tá acostumado a reclamar algumas coisas. E é incrível como que a classe média aprendeu a reclamar de coisas. Se não tiver espaço para todo mundo sentar aí, fazendo um favor, vocês caçam um cantinho para cá, para sentar, para parar a movimentação aí, que vai me ajudar. E a classe média aprendeu a reclamar de coisas. E por que ela aprendeu? Porque a maioria de nós saiu de um lugar muito complicado. E daí a gente começou a adquirir alguma coisa e a gente entendeu que a gente tem o direito de reclamar. Claro, é nosso direito. Mas o que a gente está esquecendo é que para ter o direito nós temos alguns deveres. E normalmente a gente admite os direitos e joga para debaixo do pano os nossos deveres. Lá no drive-thru ou lá no Five Guys, quando você chega lá, você vai pedir aquilo que você quer e eles vão te entregar, você vai pagar e pronto. Você pega, compra exatamente aquilo que você quer. Ô Johnny, não te vem lá um pão de hambúrguer cru. Ele vem passado. A batata frita, ela não vem só a batata, ela vem frita, ela vem pronta, amém? Quando você pede um milkshake, ele vem pronto ou vem para você fazer? Pronto. Você pede o refrigerante, ele vem pronto na máquina. Ele não vem o xarope no recipiente e a água com gás no outro. Não, ele vem pronto. Vem prontinho. Isso é comida rápida. É assim que funciona. Mas será que no reino do Senhor vem tudo pronto assim também? Lá a gente não estabelece vínculos. Passamos no drive-thru, pegamos, conversamos com a menina que a gente nem viu. Quando a gente chega no caixa, é a mesma menina que a gente está conversando, a gente fala oi, bom dia. Quando você é educado, tá? E crente precisa ser educado. Se você sem educação, você precisa aprender uma coisa. Modos vem de berço. E você nasceu de novo. O berço que você veio é um berço que ensina bons modos. Viu? Então, bom dia, minha filha. Boa tarde, boa noite. Ah, tudo bem? Joia? Quanto que deu? Deu X, passa o cartão. Pega suas coisas e vai embora com aquilo. Qual que é o vínculo que a gente estabeleceu? Nenhum. Você parou para perguntar o nome dela, como é que ela estava? Não parou nada, não dá nem tempo de parar. E mesmo se você parar para comer lá no McDonald's, você não vai perguntar nada para ninguém. Você chega, come, por meia hora você entrou e já saiu. Às vezes satisfeito, muito satisfeito que a comida estava gostosa, às vezes muito insatisfeito, porque como eu semana passada, que a comida não estava muito boa. Mas quando você precisar comer alguma coisa mais rapidinho, onde você vai? De novo. Você vai de novo. Mas qual que é o vínculo que você tem? Nada, porque você chega no banheiro, o banheiro lá tá imundo. Você vai pedir, me dá uma vassoura aí, me dá uma panostra, me dá uns produtos aí que eu vou lavar o banheiro. Quem já fez isso num lugar desse? Ninguém é doido, né? Quem faz? A gente não tem vínculo nenhum com aquele lugar.
Se não tá bom naquele lugar, se não tá bom do Mac, a gente vai no BK, se não tá bom, vai no KFC, se não tá bom, vai no Five Guys, se não tá bom, você vai na pizzaria rapidinha, tem a pizza ali que compra, acho que 2 por 10, né? Como é que é? 2 por 20, que já vem com refrigerante. 7 minutos. Eu falo metade, eu falo um pedaço, você traduz a metade. Porque às vezes eu falo tudo, mas você consegue traduzir um pouco mais reduzido. Mas eu vou tentar diminuir. Ele tá lá desesperado traduzindo. É isso mesmo, Dan? Vou tentar, tá bom? Vamos junto? Ore por ele, interceda por ele que ele tá lá. Então preste atenção numa coisa. Lá no fast food, a gente paga e recebe o que quer. Aqui, Jesus pagou. Amém. Para entregar o que você precisa. Ele pagou o preço. Não tinha moeda para pagar aquele preço. Ele pagou o preço. Mas aqui você não recebe o que quer. Você não recebe no tempo que quer. Se a menina lá do drive pede, espera ali só um pouquinho, você já vai injuriado, porque passa 2 na sua frente, seu milkshake não chegou. Às vezes na igreja a gente é assim também. Chegou alguém na igreja ontem de ontem, já estou na igreja, matei, 30 anos procurando, né, um casamento. Não, mas eu exagerei. Vamos dizer assim, eu já estou na igreja há 5 anos, menos, né? Procurando o meu cavaleiro. Procurando aquele casamento top de linha. E não chegou. Mas aí a coleguinha chegou ontem de ontem na igreja, né, e de repente arrumou um príncipe encantado com um cavalo branco. Mas assim não, Jesus, eu já estou aqui, ó, as marcas dos meus 2 joelhos tá aqui, ó. Uma aqui, outra aqui é meu cantinho de orar, esse aqui, olha aqui para o senhor ver. Não, ela chegou ontem, vai furar a fila. Não pode ser assim. Às vezes a gente está formado, diploma na mão, permissão na mão, tudo prontinho para poder engatar e começar a ganhar grana. Aí chega um amigo nosso, pedreiro, sem documento, todo avacaiado, não sabe falar direito, sabe mal o português, o francês, então vai demorar 10 anos para aprender. E ele vai precisar aprender também, não? Por quê? Ele vai receber uma proposta para ganhar 250, 300 por dia. Vai ganhar 7 mil por mês. Se trabalhar sábado, vai ganhar mais. Líquido. Você está formado, ganhando 0. Já há 5, 7 anos na igreja, o cara chegou ontem. E Jesus abençoou. Ele falou, Jesus, mas ele não pode ir na minha frente, não. Eu já estou na fila. Aqui não é drive, não, filho. Aqui não é drive-thru. Aqui você não entra com o seu carrinho na fila, na hora que você chegar no caixa, você faz o seu pedido. E daí 4 carros é sua vez, não tem jeito. 1 ou 2 pode pular sua fila, furar sua fila, porque atrasou alguma coisa lá, mas você vai ser atendido ali rapidinho. Isso é lá. Aqui não é assim não. Aqui é processo, tá? Não dá pra correr não. Dá pra correr. O processo de cada um é cada um. Cada um é cada um. Não é, Felipe? Cada processo é um processo. O que é normal para todo mundo pode não ser normal para você. E tá tudo certo, porque Jesus é o dono do tempo. Jesus, ele é o dono do tempo. Você não viu? Outro dia o menino pregou aqui, ó, sobre o Lázaro. As irmãs, corre, Jesus, acelera, vem acelerado que está morrendo. Vem acelerado que morreu, vem acelerado, Jesus, calma, tá chegando. Tô chegando. 4 dias depois chego. Mas tô chegando, 4 dias depois. Ah, Jesus, agora não tem jeito mais não. Já morreu, 4 dias aqui, ó. Já enterramos, já foi lá, ali. Aqui Jesus fala, eu sou o dono do tempo, eu sou o dono da vida. Aleluia. Quando eu digo que é, quando eu digo que não é, não é. Quando a morte tenta reinar, eu digo, não vai reinar, quem reina a vida reina. A morte tenta tragar Jesus, ele saiu de lá. Com Jesus é diferente. Não tem festa. É no tempo dos céus, não é no seu. Às vezes o seu tempo, o meu tempo, não é o melhor tempo para nós mesmos. Então nós vamos precisar entender que é um processo e cada um vive o seu processo. Muitas coisas. Muitas coisas. Eu quando eu me converti, eu já entrei de cabeça naquilo que eu entendi que seria para mim a única solução para a minha vida, que era entender, conhecer, ter revelação de Jesus. Então eu fui muito tempo na igreja no princípio
e aprendia e fui aprendendo, não sabia nada, do nada eu passei a aprender um pouquinho, fui lendo, fui orando, fui buscando, e eu via as pessoas, né, liderando GECEL, eu ficava, Jesus, eu quero liderar um GECEL um dia também, mas eu fui aprendendo, foi um processo, 2 anos depois, eu comecei a liderar um GECEL, era uma célula naquela época, um pequeno grupo, e tá tudo certo. E eu fui devagarzinho, eu vi a célula do coleguinha acelerando, porque lá a gente se reunia numa quadra de futebol, eram 2 quadras reunidas, e uns 500 jovens lá, umas 50 células diferentes, todo mundo um do lado do outro, rodinha de cadeira assim, ó, uma aqui, outra ali, outra ali, outra ali, e um monte de grupos, cada grupo conversando a mesma palavra, mas não se comunicava entre si, enquanto a célula não acabava. Depois que acabava era grande festa. E eu vi a célula do coleguinha crescendo, do lado direito crescendo, do lado esquerdo crescendo, e a minha estava minguando às vezes. Ô Jesus, tem uma unção de multiplicação que está aqui do lado de cá, está do lado de cá. Você arreda um pouquinho para cá e joga em cima do lado de cá, porque cada um, apesar de não ter marcação, cada um tinha aonde você armava os seus bancos. Era incrível, sem marcação, sem nada. Eu chegava, aquele cantinho era o meu, a área do gol era do fulano, o meio do campo era de ciclano, a lateral no meio do campo era de Beltrano. Não é que era, é porque era costume. É igual você vem para a igreja, normalmente você é no mesmo lugar. Parece que a gente é a única igreja no planeta Terra que não tem isso, né? A Jô senta mais ou menos no mesmo lugar. Pois é, a grande maioria não senta não. Essa aqui tem dia que está aqui, tem dia que está lá. Então, a gente não tem muito isso. Mas é costume, e não tem problema. Mas eu olhar para o coleguinho lá e falar, Jesus, cresce nós também. Mas eu quero te dar, você líder de célula, quero te entregar um segredo. Pega! Fica ligado! Acorda! Se um desconhecido te ligar e você não atender, eu vou te dar um cocão. Já te mandei aí. Vou te mandar, aí você já tem o contato. Você devolve, já mandou. Você devolve a ligação para ele lá que ele já te ligou. E você não respondeu. Aqui, ó. É uma arma. Para dar na cabeça do cara, não. Dá uma ligada para as pessoas que não foram no seu GECEL. Liga, Bertão. Não foi na sexta, liga no sábado. Eu vou te falar uma coisa com todo o meu coração. Se você não tem tempo para gastar 5 minutos com aqueles que não foi no seu GECEL no sábado, você precisa sentar para conversar comigo. Ele não foi na sexta, você liga no sábado, gasta 5 minutos. Você precisa conversar comigo. Você está atuando no lugar errado da sua vida. Nós vamos ter que te colocar cantando, pregando, cuidando de célula. Não dá. Minha célula é quinta, sexta-feira. Manda um zapzinho, você não vai gastar 5 minutos. Pastor, eu não tenho 5 minutos para mandar um zap para quem não foi no meu GECEL. Você não pode estar liderando GECEL. Não pode. Me desculpar, mas você não pode. Porque o líder de GECEL, ele cuida. Esse quem vai cair no celular mesmo. Por isso que de vez em quando eu tenho que puxar a orelha dele. Mas ele não pega no celular. É terrível esse cara. Mas ele está aprendendo, está melhorando. Era pior, viu? Mas preste atenção numa coisa. Você precisa ligar. Você precisa cuidar. E qual que é o jeito que a gente cuida? Se interessando. Valorizando Michel. Michel ligou para uma turma para mim essa semana. Eles estão aí, Michel? Cheguei, não vi, mas deve. Pois é, mas ligou. Falaram que vinha. Se não vieram, nós ligamos. Nós somos igreja. O que a gente vai fazer amanhã? Alô? Ô, amigão, como é que você tá? Bom? Beleza? Rapaz, tivemos um culto abençoado ontem. Não vai mentir não, viu, gente? Tivemos um culto abençoado ontem, mas faltou você. Como é que tá? Tá tudo bem? Ô, pastor, tá beleza. Ô, Michel, tá tudo tranquilo. Então fechou. Mas se você precisar de alguma coisa, estamos aqui. Mas aqui, sexta-feira nós temos uma célula. Vai ser top. Você mora onde mesmo? Eu moro lá em Merrana. Nossa, é lá mesmo. É lá em Merrana, a casa da Sandra. Parece lá, vou te mandar o endereço, vou te buscar na sua casa aí para não ter zero. Fechou? Fechou. Então tá. Então até sexta, 7h30. Fechou então. Tchau. Me ajuda, gente. Foi 30 segundos que eu liguei. 30 segundos. Jesus morreu por você na cruz. Jesus entregou sua vida na cruz. Pastor, eu insisto, as pessoas não vão. Jesus cansou de insistir com você. Olha, mentira. Ele continua insistindo, ele não cansa. Ele está sempre insistindo. Você está aqui porque ele está insistindo.
Às vezes sua mãe está orando por você, seus parentes, é porque ele está insistindo. Tem alguém que te liga, fala, Felipe, vai para a igreja. Não deixa de ir na igreja, não, vai congregar, meu filho, você precisa congregar. É alguém insistindo. Às vezes levanta alguém que a gente nem conhece, fala, ô cidadão, vamos para a igreja comigo, o pastor que está lá é top, é 100%, não, é um cara bacana, vamos lá que eu vou te apresentar ele. É Jesus insistindo com você, ele não desistiu de você. Você só precisa ter com as pessoas a mesma atitude que Cristo teve com você. Não precisa ter mais, não. Só a mesma. Eu não comecei a pregar ainda não, tá? Mas vou começar. Eu sei que tem cultos que a gente gosta mais, mas eu sei também que tem cultos que a gente precisa estar. Lá no Drive você paga para receber o que você quer. Aqui você não está pagando, não. Porque Jesus foi quem pagou. Mas Ele vai te entregar o que você precisa. Amém. Você é aqueles que vibram com a palavra? Amém? Amém? Então dê um amém mais forte aí. Ficou melhor. Isso aí. Eu vou falar com você algumas coisinhas que eu escrevi, relutante em falar, mas está escrito, sabe, ô João? Mas eu preciso falar. Pastor, está direcionado para mim? Preste atenção no seguinte. Você é muito especial. É muito especial. Mas você não é mais especial do que ninguém que aqui está. Entenda isso. Jesus não colocou preço em você. Ele te valorizou. São coisas diferentes. O que Ele pagou, moeda nenhuma poderia pagar. A gente não conseguiria pagar o preço que Ele pagou. E foi por cada um de nós. Então entenda. Você é muito valioso. Não tem ninguém mais valioso do que você aqui nesse lugar. Mas você também não é mais valioso do que ninguém. Se Deus está falando com você, amigo, é com você. Porque é o seguinte, se a gente não for remar contra a cultura, eu volto a dizer, nós precisamos fechar as portas e fazer qualquer outra coisa. Não dá para ser igreja de Jesus. Não dá para ser corpo de Jesus. Porque enquanto todo mundo está pensando no merecimento, Jesus, ele abriu a porta da graça. Essa é uma realidade. O cristão FF, ele está sempre pulando de galho em galho. Está sempre pulando de galho em galho. Porque não está bom. Fast food, filhão. Está sempre mudando de lugar para lugar. Você não é mineiro, não? Está sempre mudando. Por quê? É muito rápido. Não gera raiz. Não dá tempo de gerar raiz. Se você olhar para o irmão, olha para o irmão que está do seu lado aí. Se ele não for confusão em pessoa, é você que é. Das duas, se ele não for, você é. Pode ter certeza. Pode ter certeza. É uma realidade. É uma realidade. Mas o que eu quero te dizer? O que eu quero te dizer? Minha avó falava. Tem muito ditado de vó aqui. Eu não comecei a pregar ainda não, mas já vou. Tem muito ditado de vó aqui. Ela, se dois não quer, se um não quer, dois brigam. Se um não quer, dois não brigam. Está lotado. A gente só passa disso aqui quando você entender uma coisa. Quando eu entender uma coisa. Senão não dá para passar. Não pode. Não pode. É daí para menos. Você vai entender o que Deus está falando com você? Amém. Você vai viver isso daqui para amanhã? Amém. Depois de amanhã para a sua vida? Então, dê tempo para se enraizar. Se enraize num lugar. Que não seja nessa igreja, mas que seja outra igreja. E toda a confusão que tiver lá, você seja um instrumento de Deus para arrumar. Faltou o microfone, tá ruim, você compra o microfone. Se o bendito teclado do cidadão tá ruim, compra o Nord para ele. Amém? Se as caixas... Pode aplaudir, aplaude Jesus. Se as caixas estão ruins, eu Gustavo não aguento essas caixas aqui, ó. Pastor, essas caixas estão... essas aqui, ó. Compra as caixas, amigo. Resolva o problema. Nós nascemos para resolver problema. E como que a gente resolve? Com Jesus Cristo. Ele é o caminho. Ele traz luz nas trevas.
Se o que é trevas na sua vida é a caixa, aqui o computador eu ganhei. Nossa, agora que eu vou agradecer o computador, 5 anos depois. Foi em setembro. Obrigado pelo computador, Deus abençoe. Vocês são lindos demais. Aqui, vou te ensinar qual que é o foco dessa igreja. Se você veio de outra igreja para cá, está vindo, está chegando, veio, o seu lugar é aqui, ok? Amém. Eu vou te ensinar uma coisa que Deus falou no meu coração e você vai aprender, mas você vai entender qual que é o nosso foco. Eu não posso fazer um jantar lá em casa, tô falando de mim, chamar o Dilmar que congrega na Assembleia de Deus, porque ele é meu amigo, e convencê-lo a ir na minha igreja. Eu não posso fazer isso. Eu tenho que chamar assim o Dilmar, que é meu amigo lá em casa. E aí, Dilmar, como é que tá? Não tá manto lá, tá bravo. Falei, irmão, vamos orar. Você precisa florescer lá onde você está. Você precisa ajudar aquela galera no problema que eles estão vivendo. Entende? Ajudar aquele povo a florescer, desembolar. Vamos. Deus te colocou lá, cara. Resolva florescer aonde Deus te colocou. Resolva florescer. Logo que eu comprei a primeira Bíblia, o pastor Márcio falou uma frase, acabou. Nunca mais a minha vida foi a mesma depois que eu anotei aquela frase na Bíblia. Era uma shed que ficou sem capa, eu andava com ela sem capa, capa remendada, até que eu sei lá onde que ela foi. Era uma Bíblia comum, né? Eu não sei. Shed, o sobrenome é Shed. Eu escrevi lá assim, pastor Márcio falou. Quando eu conheci Jesus, ele dizendo, eu disse para ele, eu vou florescer aonde o Senhor me plantar. É só isso. É só isso, Mônica. É uma decisão nossa. Somos nós que envelopamos as nossas raízes com plástico. O bispo uma vez plantou uma árvore, não crescia, não dava fruta, as outras tudo dando fruta. Um dia ele queria cortar, ele falou, vamos mudar de lugar. Aí o cabecinha tinha plantado a árvore, parece até que não é da roça. No saco, a raiz no saco. A raiz ficou agarrada lá, não crescia. Não tinha lugar para ir, não dá fruto. Por quê? Porque a gente envolve as nossas raízes com película. A gente não abre os nossos corações. Eu sei que você pode ter sofrido em outro lugar, com outras pessoas, com outras amizades. Eu sei. Mas se você não se abrir, para novos relacionamentos, para novo convívio, como que você vai fazer para ser usado por Deus e permitir que aquela pessoa seja usada na sua vida? Não tem jeito. Deus vai usar pessoas. Vai usar pessoas para te abençoar, para te ensinar, para te exortar, para te conduzir. Mas também vai usar você para conduzir pessoas, para exortar, para ensinar, para encorajar, para impulsionar com fé. Nós vivemos igreja assim, gente. Não é só passar no drive, pegar o que quer da linha, não. Não é só ligar para um pseudo amigo e falar, cara, eu estou precisando de um caminhão para poder fazer minha mudança, é um chegadão meu, dá uma moral aí. Aí o cara vai e acabou, nunca mais se relaciona com o cara. Daqui 3 anos, uns é 3 anos, outros é 3 meses. Aí liga, eu estou precisando de novo, fazer aquela mudança, dá uma moral aí. Aí o cara vai e nunca mais se liga, não é isso. Jesus não está interessado em você por aquilo que você pode oferecer. Deus já deu esse exemplo, eu falo isso aqui todo dia, bem dizer. Jesus ouviu uma voz dos céus quando estava batizando, dizendo, olha, eu amo você. Eu tenho prazer em você. Jesus não tinha feito nenhum milagre ainda, ouvido. Nenhum milagre ele tinha realizado aquele dia. E Deus já estava falando com ele, eu te amo. Então Deus está falando a mesma coisa com você, não é porque você vai dar frutos que Ele te ama. Ele te ama. A Bíblia diz que nada pode nos separar do amor de Deus. Nada. E quando a Bíblia diz que é nada. Nem o pecado, nem o diabo, nem o passado, nem o futuro, nem anjo. Nada pode te separar do amor de Deus, porque Ele te amou antes de você resolver entrar numa igreja. Você estava aprisionado no pecado, Ele te amou. Estou tentando começar a pregar. O cristão FF muda de amizade o tempo todo. Faz aí sua retrospectiva. Quantos amigos antigos você tem de 10 anos? De 10 eu não tenho nenhum não, mas de 10 meses eu tenho 8. Tem uma coisa errada com você. Não, mas não é comigo, é com todos os meus amigos. É o que eu falei, é com você. É com você.
Você se uniu a pessoas que não deveriam se unir porque você é uma pessoa sem visão. Só que é tempo de Deus abrir a sua visão. Agora você está num lugar diferente. Agora você não se envolve no escuro, você se envolve sobre a luz do Senhor. Então, se você não tem amigos antigos, é porque alguma coisa errada está acontecendo, mas é tempo de mudar. Tem duas amizades, tem uma amizade na Bíblia que me chama muita atenção, Josué e Caleb. E a gente ouve muito falar do Josué, não é assim? Tem um livro. Foi responsável de assumir o lugar de Moisés. Mas a Bíblia diz que eles receberam uma promessa. Qual foi? Conquistar a terra. Eu posso estar mentindo que já faz um tempo que não passei por lá, mas se eu não estou enganado, 40 anos depois, os bons de Bíblia me ajudam aí. 40 anos depois, o Caleb mandou um zap para o Josué e falou: Josué, manda no peito. Porque você lembra 40 anos atrás, quando o Senhor disse que ia dar e nós tivemos fé? Eu estou com a fé ardendo no meu coração até hoje. Eu ainda tenho fé, eu creio na promessa, aquilo vai acontecer. Vamos para cima. 40 anos depois, Jesus não é feste não, filhão. É verdade. 40 anos guardando a fé. Paulo fala. Ó, nós estamos correndo, estou chegando no final da vida, mas o que importa é que eu arrumei a correria, combati o combate. E tem algumas coisinhas que não está escrito nesse versículo. Mas eu passei fome, naufrágio, perseguição, cobra mordendo, o povo me julgando, batendo em mim, me aprisionando de novo, mais fome. Todo tumulto que um ser humano podia passar, eu passei. E já antes disso aí, ele já fala, ó, e vou te falar uma coisa. Aquilo que eu vivia é esterco perto daquilo que eu estou vivendo. O que eu estou vivendo hoje que é poderoso. Poderoso apanhar. Poderoso naufrágio, morte, tumulto. Que poder que tem nisso, Paulo? Ó, e eu guardei a fé, tá? E eu guardei a fé. Aí, depois de tudo isso, guardei a fé. Eu dou um chute da quina da cadeira, a fé sai do coração, salta e vai embora. Fala, por que essa cadeira está aqui? Jesus podia ter me salvado da cadeira, igual das costas, que não dá nem para baixar. Talvez com você seja a mesma coisa. O cristão FF, ele não entendeu uma coisa não. Tiago 3, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Lá vem na pata. Olha, eu já sentei muitas vezes com o Daniel. Vou pegar o Daniel hoje, porque a Duda falou, pai, toda vez sou eu, velho. Tá de sacanagem. Muda, né? Muda. Já sentei muitas vezes com o Daniel. Senta aqui. É assim. O lance é o seguinte. Você tá achando que a vida é babalu, né? Não é, não. Você pruma o corpo, porque a chapa vai esquentar pra você. Ah, pai, mas ai nada. Eu tô falando. A avó falava, a avó de novo. Quando um burro fala, vou falar. Agora é minha vez. Quando o outro burro falar, eu vou ver se eu baixo. Séria, conversa séria. Às vezes ele sai injuriado e eu saio também injuriado, porque eu já estava injuriado. Depois da conversa fiquei mais injuriado ainda. Porque depois eu tenho que consertar algumas coisas que saiu meio torta, que eu falei meio bravo. Mas são sérias conversas. Agora, se é o homem que é por causa dessas conversas. Pequenininho, um dia eu peguei ele pela mão, nós tinha uma escada, lá em casa era 2 pavimentos, tinha uma escada lá, uma cobertura. Coloquei ele em cima da escada, fiquei do mesmo tamanho que ele, porque eu cheguei em casa e ele estava injuriado com a mãe, devia ter 4, 5 anos. Você é maluco, mano? Eu escutava muito Cláudio Duarte naquela época, né, que estava começando. Falei, rapaz, essa é a minha mulher. Quando você arruma a sua, você faz o que você quiser com ela, mas se você fizer certeza que o pai dela vai te dar uma costa. Então você abre o olho, porque essa é a minha esposa. Dobra a sua língua para falar com ela. Claro que foi assim, né? Tem 24 anos. Dessa vez não foi assim, não. Mas ele entendeu, e nós fomos conversando uma meia hora, e a lágrimazinha descia no olho dele. Pergunta quantos tapas que eu dei. Não precisei bater, não precisa. Mostrei para ele a realidade da minha vida, a realidade da vida dele. Entendeu? Mudamos de casa, fomos para outro lugar, construímos uma casa nova,
belo dia eu cheguei lá, a mãe pediu para ele lavar, passar um pano no trem lá. Eu cheguei e estava injuriado. Dá a mão, papai, aqui, nego, velho. Vem cá, vem. Vamos dar nós dois. Fui mostrando para ele a realidade. Tá vendo aqui? Abri a geladeira. Quantos iogurtes você tem aí, ô injuriado? Ô pai, não chora não, que eu não bati. Responde. Aí tem uns Yakult, tem não sei o que. Pois é, lá em casa era o seguinte, comprava um Yakult, comprava a caixinha com 6, tinha que dividir, dava o mês todo, tinha que ser o mês todo. A minha irmã espertinha, era 6, tomava 4 ou 5, eu só ficava com um, porque eu gostava de tomar um, depois eu esperava tomava outro, começava a tomar, não cansava não, eu tomando aquele trem tudo, deixava um achando que eu era bobo, não, mas eu ficava injuriado. Tá vendo? Era assim que funcionava. Sua mãe tá pedindo pra você passar um pano na casa, cara. Que é porcelanato nesse trem. Eu varri o quintal cheio de árvore, não podia ficar uma folha no chão, porque senão eu não podia ir pra rua soltar papagaio. Se a minha mãe chegasse, eu tava tudo varrido, se soprasse o vento caísse uma folha, ela me buscava, arrebentava minha linha de papagaio, eu ficava sem o papagaio, ainda tinha que ir lá buscar a bendita folha que caiu depois que eu lavei, que eu limpei, que eu varri. Ô pai, eu não sabia que era assim. Minha mãe era panguá, igual eu mesmo, que não batia, porque eu merecia ter apanhado, tomar nos trás. Não tô falando que você tem que bater não, mas eu era boca porca. Minha mãe tinha que ter me apertado mais. Também não vou te incentivar a você bater não. Mas deixa de ser boca murcha. Quando você fala não pro filho, é não. O moleque tem 2 anos de idade, 3. Ele tá mandando dentro de casa. Quando ele tiver 20, vai ser um grande crente na casa do Senhor. Mas para de ser sim é sim, não é não. Ah, eu quero fazer aquilo. Pergunta sua mãe. Não, pode, né? Não é tudo que pode, não. O menino tem que obedecer aos pais e ponto final. Ah, não, mas porque agora a educação como é que fala? Positiva. É positiva. Não é não e sim é sim. Ele recebe mais o negativo do não do que o positivo do sim. É positivo. 2 negativos dá 1 positivo. Então você deu um não, você tem que dar outro. Aí fica positivo pra ele. Acabou. Ah, me ajuda aí. Não vem isso não. Depois tá grande, me liga. Pastor, não sei o que faz. Eu falei, eu sei, você tinha que ter ido para a igreja e aprendido com Jesus. Não é não, sim, assim. Você, fala para mim. A sua vida tem mais sim ou mais não? Vamos fazer uma enquete. Se sua vida tem mais não, você é um adulto aqui. Sua vida tem mais não, levanta a mão. Olha lá, o menino pequeno já levantou a mão. Levanta a mão, ó, pra eu ver. E por que a criança de 3 anos, 2, 4 vai ter mais que sim? Não tem um trem errado? É errado. É errado, filho. Não pode. Isso aí, sabe o que é? Isso aí é a tapioca da criação. Fala tapioca. Por quê? Por que a tapioca da criação? O pão era ruim. Era o veneno do planeta Terra. Aí você tem que comer tapioca para você emagrecer. Agora os caras voltou com o pão. O FF aí, ó, é o ovo da alimentação. Antigamente o ovo matava. Agora você está comendo 15 ovos por dia. Lá em casa são 200 ovos por mês. Não tem base não, eu tenho 2 gambau. Só pode. Mudou. Vai mudar também. A educação positiva vai mudar. Daqui a pouquinho muda. Sabe por quê? Essa geração que nós estamos criando vai ser um problema para amanhã. E aí eles vão ver, nós erramos naquilo. Nós não, filhão, porque eu não errei não. Quem errou foram vocês, apontando para a internet. Você não. Apontando para a internet, porque eu não errei não. A educação positiva aqui é o seguinte, você precisa obedecer o seu pai, obedecer a sua mãe. Até eu fazer 18, não, até você estiver dentro de casa. E quando você sair de casa, se você desobedecer a sua mãe, eu vou te trazer para dentro e vou te ensinar umas verdades. Ah, pastor, você vai bater? Já te falei que eu não bato. Mas a conversa comigo dói. E se eu resolver falar, eles não conseguem sair, não. Eu sento eles na cadeira, eles vão ter que escutar até eu. Aí não tem jeito, aí eu tenho que falar da Duda. Não deu, Duda.
Essa fotocópia do pai, o estereótipo é do pai, essa aqui é o interior. A última palavra tem que ser sempre a dela, aí é guerra. Porque eu também penso que a última tem que ser a minha. Mas o que acontece? Eu mando barraco. Ah, dá errado às vezes, eu estou sempre contando com a graça. Sempre contando com a graça. Mas obediência não é uma escolha. É uma obrigação dos filhos. Amém? E é uma obrigação dos filhos apaixonados por Jesus também. Que seria aonde a gente poderia começar a pregação, mas eu ainda não consigo. É uma obrigação nossa. Você é apaixonado por Jesus? Amém. Você vibra pela palavra de Jesus? Você precisa obedecê-lo. Obedecer à voz do Espírito Santo do Senhor. Não tem jeito de viver com Jesus obedecendo a nossa própria vontade. Precisa entrar na vontade de Deus, mãe. Precisa obedecer à vontade de Deus. É tolice a gente achar que a vontade de Deus é pior do que a nossa. Só para dizer que lá em casa também tem lapada, tá? Acaso pode brotar da mesma fonte uma água doce e uma água amarga? Para aí. Deixa eu te explicar uma coisa. A Bíblia diz que o Senhor nos entregou em Jesus Cristo o ministério da reconciliação. Se o seu desabafo denigre a imagem de alguém, se o seu desabafo constrói um quadro negativo sobre a vida de alguém, você está desabafando com alguém. Você está desabafando no lugar errado. Jesus olhou para um povo e enxergou um povo sem pastor. Ovelhas sem pastores. Talvez você possa olhar para o mundo aí fora e ver ovelhas sem pastores. Mas essa não é a realidade daqueles que congregam conosco, porque nós temos pastores para nos pastorear, para ensinar, para ajudar. Então eu vou te falar o seguinte, a erva daninha da nossa realidade é o bendito desabafo que desconstrói as pessoas. Você só pode falar com 2 pessoas o seu desabafo desconstrutivo. A minha tia Rosa, ela sabe bem como que faz desabafo desconstrutivo acerca da vida das pessoas. 2 rosas lá na rua. A minha tia Rosa e uma outra Rosa, mãe do amiguinho nosso lá. Estava sempre desabafando uma com a outra. Eu dizia que era fofoca, ela dizia que era desabafo. Preste atenção numa coisa. Ficou chateado com alguém? Está muito chateado com alguém? Dobra o seu joelho e ora. Está muito chateado com alguém? Você vai ofertar no dia? Antes de você trazer a sua oferta, chama a pessoa, fala, me perdoa. Vamos caminhar. É assim que funciona. E nós estamos construindo uma igreja pautada na palavra da reconciliação. Não dá para viver Cristo sem viver pessoas. Nós não conseguimos amar a Deus sem amar pessoas. Nós não amamos o Pai sem amar os filhos desse Pai. Nós não amamos um Deus, nós não conseguimos amar um Deus e não amar aquilo que Ele ama, e não fazer aquilo que Ele ama fazer. Eu estou falando para você mesmo. Que você não pode liderar um GECEL, você não pode louvar, você não pode pregar, você não tem condição de fazer nada no reino se você está querendo deixar fluir da sua boca, da sua fonte, água doce e água amarga. Você sabe por quê? De você flui um rio de águas doces, um rio de águas vivas. Jesus, Ele mora em você. Então se arrepende, filho. Se arrepende de quê? De ficar desabafando com as pessoas. A fofoca tem sempre uma conotação de desabafo. Doído, por isso que eu estou te falando. Não, é mentira do Satanás. Você está construindo algo no coração do outro que já está no seu coração.
E o problema é que você construiu nesse, constrói naquele, constrói no outro. Daqui a pouco, as pessoas não estão querendo mais viver igreja porque elas têm uma ideia de igreja pela sua ótica. E a ideia da igreja não é na ótica do ser humano, é na ótica de Cristo. E na ótica de Cristo não tem essa de não reconciliação. Ele nos chamou para o ministério da reconciliação. No Evangelho Fast não podia estar falando essas coisas. Mas aqui a gente não é fast não, tá? 12. Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada pode produzir água doce? Quem é sábio e tem entendimento entre vocês, que o mostre pelo seu bom procedimento e por meio das obras praticadas com a humanidade que provém da sabedoria. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem nisso, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem do alto, mas é terreno humano aí, demoníaca. Pois, onde há inveja, ambição egoísta, há confusão e toda espécie de males. No entanto, a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheio de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. O fruto da justiça, ele é semeado em paz pelos pacificadores. É o seu papel como filho de Deus ser pacificador. Nós vamos ter muitas pegas aqui, nós vamos ter muitos choques aqui. É normal, você não tem choque lá com seu irmão? Você não tem choque com seus pais? Tem alguém no planeta Terra que te ama mais do que seus pais? A regra. Não tem. Não tem ninguém na Terra que me ama mais do que minha mãe, então não tem. Só que você, como filho, nunca teve choque com sua mãe? Sim, já tive, passou. Então, dentro da igreja é assim, é uma comunidade de muitos irmãos, vão ter choque. Vai ter um probleminha aqui, um problema ali, resolva. Seja pacificador. Não seja o que joga gasolina no fogo. Apague o fogo. A palavra branda. É isso aí. Se a pessoa está exaltada e você for brando, fruto do Espírito, está lá com outro nome. Você desvia o furor. A gente ganha a pessoa. A gente está aqui para ganhar. A gente está aqui para lançar a pessoa para o céu, não para o inferno. Porque muitos já estão lá. E a gente tem que lançar eles para o céu, para a graça do nosso Senhor. Romanos 1, 26. A Bíblia diz o seguinte: é o pior julgamento de Deus para o terreno. É o pior, não vou dizer o pior julgamento, não. É a pior atitude que Deus pode ter com o ser humano. Está aqui. Por causa disso, Deus entregou as suas paixões. Se Deus nos entregar as nossas paixões vergonhosas, aquilo que a gente quer, a gente está perdido. A gente está perdido. E ali a gente vê uma descrição de inúmeros pecados de homens e mulheres que tinham se desviado do bem, ainda conhecendo a lei do Senhor, ainda conhecendo bem. E aqui estão pessoas que conhecem o bem, o bom procedimento, o caminho da verdade, o caminho da vida. Então, se você não está produzindo vida, pode ser que você não está enxertado na videira. É o tema da pregação de hoje. Você me dá só mais 5 minutinhos? 10, 5, 20. E eu quero ler com você e discorrer algo tão interessante. Eu gosto muito de festejar em casa. Muito. Estar com os filhos ao redor da mesa, comer, brincar, roubar comida do prato deles, encher o saco do Daniel, da Duda de vez em quando, porque ela é pressão alta. Gosto muito.
Mas tem algumas coisas que a gente tem que fazer dentro de casa que não é necessariamente aquilo que a gente gosta, mas é necessário. Sentar para começar algumas coisas, para alinhar. Gosto muito mais de estar deitado na cama, com a Luana no meu ombro, conversando sobre nada, sobre tudo, sobre sonhos, sobre planos, sobre projetos, sobre viagem. Mas tem dia que a gente tem que sentar na mesa, ela de um lado e eu do outro. E aí é a hora da verdade mesmo. Aí a gente tem que conversar o que não gostaria, alinhar o que estava querendo esconder para evitar algum transtorno. É a vida. E não é diferente com Jesus. Não é diferente. Livro de João, capítulo 15. Você vai ler lá e eu vou ler aqui. E a gente vai entender 2 ou 3 coisinhas aqui, bem rapidinho. A Bíblia diz o seguinte: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo estando em mim que não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda. Você faz parte da videira. Você faz parte da videira. Amém. Repita: eu faço parte da videira. Eu faço parte deste lugar. Não é deste lugar a IMW, é da igreja invisível do Senhor. E aonde você serve a igreja invisível do Senhor, por um acaso, hoje aqui neste lugar, é a IMW. Mas como você aprendeu que precisa desenvelopar a raiz, você vai dar muitos frutos aqui, eu profetizo sobre a sua vida. Talvez você enxergue em você um ramo jogado ao canto, um ramo morto, mas o que Deus está falando com você, que Ele vai gerar vida em você, assim como Ele fez com Arão, e você vai dar brotos e vai dar frutos. Por quê? Porque você está conectado à videira. Então você pertence a este lugar. E como que eu vou entender, pastor, que eu realmente pertenço a este lugar? Como que esse sentimento, essa convicção vai ser gerada no meu coração? Você precisa servir em algum lugar. Eu vi hoje, essa semana, as meninas postando lá, acho que era lá no Charmille, no Gessel Charmille, o que estava fazendo para o café. Semana passada, eu tive uma grata satisfação, surpresa de ver o Torner já assumindo a cozinha junto com o Gessel dele para também fazer um café. E o pessoal fica animado com isso. Aquilo nasceu no meu coração. Sim, nasceu no meu coração. Eu creio que foi Deus que colocou isso no meu coração para a gente realizar junto. Mas quando eu fazia, era 10% do que era. Agora você tá doido, agora nós estamos voando. É uma coisa gostosa, mais gostosa do que a outra. Outro dia eles trouxeram um caldo aí, eu falei que é um negócio sem volta, tá? Traz um caldo desse salgado, depois todo mundo vai querer coisa salgada. Mas as pessoas estão servindo com amor, eu pertenço a esse lugar. Pastor, tá ruim, tô vendo uma folhinha aqui, o que eu vou fazer? Não, eu vou jogar para debaixo do pano. Não, eu pego a folhinha, passo o pano, resolvo o problema. É o que eu te falei, você faz parte deste lugar, você é importante. Você não é obrigado, Felipe. Você aprendeu, tá vendo? Ele aprende rápido. Você não é um tijolo no montão. Quem já viu uma pilha de tijolo? Eu já vi. Quem já descarregou um caminhão de tijolo? Vários. Meu Deus do céu. Na internet tem um cara que fala assim: está ruim pra você, pior pra mim que descarreguei o tijolo no lugar errado, numa pilha. Tá louco. Mas você não é um tijolo na pilha, você é um tijolo na parede. Da última vez eu bati aqui, mas quase caiu. Não pode bater não, mas você é um tijolo na parede. Você está sendo utilizado, ou precisa ser utilizado para o fim proposto. Que é o quê? Fechamento, proteção. Então tem um fim proposto do Senhor para você. Você precisa se fazer útil neste fim proposto. Pastor, não sei fazer café, mas eu gosto muito de mandar mensagem para a pessoa. Pelo amor de Deus, nem se vive comigo. Eu gosto de cuidar de gente, eu gosto de ler Bíblia. Eu gosto de me conectar ao Senhor, né, de receber riquezas do alto para passar para as pessoas. Vem pastorear a gente com a gente. Nós estamos precisando. Pastor, aí fora não é assim? Não é aí fora, é aqui dentro, é dentro da igreja. Todo mundo tem o seu papel. Todo mundo tem o seu papel e nós precisamos que você seja conectado ao Senhor. Ele diz: todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, mas todo que dá, ele poda. Você
Se a gente pensar na poda, deve ser um negócio que para a planta, se ela sentisse dor, deve doer, né? Não é igual podar cabelo, cortar. Só que precisa podar. Precisa podar. Se não podar, a coisa não anda. Mas você tem que fazer alguns cortes, porque senão atrapalha. Você precisa fazer alguns ajustes. Por que você parou para pensar? Por que a videira ela é usada do jeito, ela é cultivada do jeito que é? Por que não podia ser uma rama como a rama da melancia, da abóbora? Nem sei como é que dá a melancia, pastor. Achei que era uma árvore tipo pé de jaca. Não é rama. Com a abóbora dá no chão. Então por que a uva também não podia ser no chão? Já parou para pensar? Método produtivo. E aí quando você vai olhar aqui, você vê que depois da colheita, eles vêm, tem uma época, eles podam, não sei se é agosto, sei lá que dia é, podam, deixam só o ramo principal, o resto foi tudo podado para continuar firme. Para quê? Para no próximo ano continuar dando uva boa, dando uva, né, docinha, dando aquele pH de uva do jeito que eles precisam para fazer o vinho, para fazer tudo que for. Mas precisa ser podado. E é isso que nós temos que fazer aqui de vez em quando. Ah, pastor, lá na minha igreja tinha um culto de doutrinas e não sei o quê. Aqui a gente tem um culto de celebração. Tem dia que a gente celebra muito mesmo, mas tem dia que a gente volta para casa e fala, cara, eu preciso mudar. Guarde alguma coisa no seu coração daquilo que Deus está falando com você, para você viver daqui para frente aquilo na íntegra. Guarde uma frase, guarde um texto, guarde um versículo, você precisa guardar. Escreve no seu bloco de nota, manda para alguém. Para que amanhã você possa parar naquele texto e reler aquele texto. Eu preciso melhorar nisso aqui. É isso aqui que eu preciso melhorar. E a Bíblia diz que nós já fomos limpos pela palavra. Então é a palavra que nos limpa. Para que a gente continue enxertado na videira, ligado na videira, a palavra do Senhor precisa nos limpar das nossas impurezas. Ela não pode nos deixar, Deus não pode nos deixar vivendo as paixões pecaminosas, mas as nossas grandes paixões, nossos grandes desejos será servir ao Senhor e viver de uma forma diferente do que o mundo acha que a gente deveria viver. Isso é Bíblia. Isso é viver amando o Senhor. Permaneçam em mim, Jesus está falando, e eu permanecerei em você. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Pensa numa galha ligada numa árvore, num tronco de árvore. O tronco da árvore está ligado direto à raiz e tem uma galha ligada lá, um galho. De onde vem o alimento daquele galho? Da raiz. A gente tem uma galerinha ali que estudou mais biologia do que a gente, que os dois ali, ó. Vem da raiz, verdade ou mentira? Tira nutrientes do solo e traz. E o galho recebe o nutriente pelo tronco principal. Jesus, ele é o tronco principal. E nós estamos sendo alimentados por Cristo. Alimentados por aquilo que Cristo tem, pela vida de Cristo. A seiva, ela é vida. Então a vida de Cristo está alimentando todos os galhos. Então o fruto daquele galho não pode ser o meu fruto. Por quê? Porque eu estou ligado em Cristo. Então ele precisa ser o fruto de Cristo. E a Bíblia diz que o Pai, ele é glorificado porque nós damos muitos frutos. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Você precisa de Jesus. Eu preciso de Jesus. É a verdade da palavra que precisa conduzir a nossa vida, a nossa fala, o nosso pensamento, os nossos projetos, os nossos sonhos, os nossos planos. É a verdade, é na verdade da palavra que a gente precisa ser conduzido nos nossos desafios, nos montes, nos vales, e ainda que o inferno se levante contra nós, a palavra da promessa, ela ainda será a verdade de Deus e suprema. Nada além da verdade se consumará na minha vida. Por quê?
porque eu creio na verdade. Eu não vivo por aquilo que eu vejo, eu vivo por aquilo que eu creio. Amém. Você pertence a este lugar. Só que se você quiser ter uma vida fast, tudo para ontem, tudo de micro-ondas, tudo de muito rápido, Jesus não vai conseguir trabalhar em você, porque você não dá tempo para trabalhar. Nós precisamos dar tempo ao Senhor. Só para cá, Ministério de Louvor. Nós precisamos viver o tempo do Senhor. Continue firme na fé, mas espere o tempo do Senhor. Há um tempo para todas as coisas. Há um tempo para todas as coisas. Há um tempo de plantar e há um tempo de colher. Mas entenda uma coisa: você não planta hoje para colher amanhã. Você precisa esperar, e dependendo do que você plantar, você pode esperar muitos anos para colher. Agora, não se esqueça: uma jabuticaba do caroço, tirada do caroço, demora muitos anos. Mas um pé de jabuticaba enxertado, ele produz com menos tempo. Jesus foi ferido para que você fosse enxertado nele. Na cruz ele foi ferido, mas você foi enxertado nele. E nós produziremos bons frutos, porque nós permanecemos enxertados. Amém? Amém. Eu quero orar com você. Coloque-se de pé. Eu quero louvar com você. Nós queremos agradecer a Deus por este momento, por este ensinamento. E eu quero te dizer, filho, durante muitos cultos você será ensinado. E você não vai receber normalmente aquilo que você quer receber. Você vai receber aquilo que Jesus está te entregando. Pode não ser o que você quer, mas é o melhor. Quando você olha para um prato de comida, alguns de nós ainda não quer comer uma salada, um legume, mas a gente precisaria comer aquilo. Talvez você queria comer só carne com gordura, mas só a carne com gordura não vai te dar os nutrientes necessários para que você viva uma vida saudável. Talvez você levante pela manhã sabendo, eu precisava dar uma caminhadinha, mas eu não quero. Não é questão de querer, é questão de precisar. Por que você vai trabalhar? É porque você quer trabalhar todo dia? Não, é porque eu preciso, porque as boletas estão chegando, tá ali tudo na entrada da casa. Toda vez que eu entro, que eu abro a porta para entrar ou para sair, eu vejo, o boleto tem para pagar, eu tenho que acordar e tenho que ir trabalhar. Não é questão de querer, é questão de compromisso. Você precisa assumir um compromisso com o Senhor. É um compromisso de vir à igreja? Sim, também. Não é só vir à igreja. Você precisa assumir um compromisso de estar na videira e fazer o que for necessário para estar. Não necessariamente todo mundo que está em Jesus está dando fruto, filho. Nem todo mundo que está vindo ao culto está sendo visto por Jesus como um galho que dá frutos. E essa palavra, ela é muito dura. Porque se você não dá fruto, apesar de, o machado já está ao pé. É muito triste, feche seus olhos, é muito triste. É muito triste quando aqueles homens chegam para Jesus falando: Jesus, eu curei em seu nome, eu expulsei demônios em seu nome, nós realizamos maravilhas em seu nome, nós estamos dando frutos para o Senhor, olha que maravilha. Feche seus olhos. E Jesus falou com aqueles homens: eu não conheço vocês, eu não te conheço. O reino do Senhor, ele vai ser expandido, ele será expandido apesar de, ele será expandido apesar de mim, ele será expandido além de mim. Deus vai fazer com que o seu reino seja pregado em toda a terra, e ele pode te usar para isso. Mas mesmo assim você pode não estar ligado, conectado à videira. Essa não pode ser a palavra de Jesus naquele grande dia para a igreja. Jesus, nós queremos te conhecer. Nós queremos nos relacionar com o Senhor face a face, não no drive pegando milagre.
não no drive pegando o salário mensal para poder pagar aquela fatura do aluguel, a fatura da surrance, não no drive, Senhor, do casamento, onde eu arrumo um marido e sumo, onde eu arrumo uma esposa, uma namorada e sumo da sua presença. Jesus, eu quero estar ligado à videira, ligado no Senhor, ó Pai. Ah, Senhor, como nós queremos pertencer a este lugar chamado casa de Deus. Como eu quero sentir isso, ó Pai, sentir pertencente, valorizado pelo Senhor, e que haja uma revelação de um senso de pertencimento sobre a sua vida neste dia, nesta noite. Jesus, que o Senhor possa abrir os nossos olhos espirituais, para que possamos enxergar que a obra do Senhor, ela passará também por nós, mas naquele grande dia nós vamos glorificar a Deus, assim como Jesus nos ensinou, apesar de ter sido instrumento de muitos milagres, porque o nosso maior milagre é Jesus. Tu és Jesus, o meu grande milagre. Oh, aleluia. Tu és poderoso, Jesus. Ah, Jesus. O mundo não pode me dar. Não vou deixar. Não vou trocar. Boa parte está aquele que primeiro me amou. Você pode glorificar o Senhor, cantando esse hino, glorificando o santo nome de Jesus. O mundo não pode me dar. Não vou deixar. Não vou trocar. Uma parte está naquele que primeiro me amou. Não há outro nome, não há outro amor, não há outro rei, nem outro Senhor. Minha devoção, todo da minha afeição. Não há outro nome, não há outro amor, não há outro rei, nem outro Senhor. Minha devoção, todo da minha afeição. Tu és maravilhoso, tu és santo, 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 santo. Ore comigo, declare que Ele é santo, santo, santo. Tu és maravilhoso, Jesus. Nós escolhemos o Senhor, nós escolhemos estar, Senhor, conectado na videira. Senhor, nós somos os ramos e o Senhor pode nos podar. Nós queremos dar bons frutos para que o Pai seja glorificado. Assim, Senhor, como Lucas 13, quando tinha aquela árvore que não dava fruto, Senhor, como Jesus estava reestruturando aquela árvore, que nós sejamos esta árvore, que o Senhor limpe, Senhor, ao redor de nós, que o Senhor nos alimente, Senhor, com a vida de Cristo, para que voltemos a dar frutos e frutos que permaneçam, que sejamos uma igreja que avance, que sejamos uma igreja que crê nos milagres do Senhor, mas também que profetiza crendo na salvação do Senhor para esta nação, para esta geração. Pai, eis-nos aqui para que o Senhor possa nos usar. Envia-nos a nós, ó Deus, porque nós somos os filhos, e os filhos que estão enxertados no Senhor. A tua palavra disse: se nós permanecemos no Senhor, se a tua palavra permanecer em nós, nós poderíamos pedir e o Senhor faria. Pai, nós clamamos ao Senhor nesta noite: salva esta nação,
salva os nossos familiares, salva os nossos filhos, salva os nossos amigos, salva, Senhor, os nossos colegas de trabalho, salva aqueles que estão ao nosso redor, os nossos vizinhos, salva os vizinhos que estão à esquerda, salva os vizinhos que estão à direita, que nós sejamos instrumento de reconciliação, porque o Senhor nos entregou um ministério, e esse ministério é o ministério da reconciliação. Não há outro nome não, Senhor, não há outro rei, não há outro Senhor, só o Senhor é o dono do nosso coração. Pai, nós somos aqueles que vibram com a palavra do Senhor, a palavra do Senhor, a tua verdade, a tua luz, ela nos faz vibrar, ela gera inquietação no nosso coração, ela transforma a nossa mente, ela nos faz, Senhor, entregar as nossas paixões pecaminosas e assumir o amor em Cristo. É por isso que nós conseguimos amar o nosso irmão. Ah, Jesus, que o Senhor possa fazer com que os teus filhos produzam uma infinidade de frutos, e como a árvore plantada à beira do ribeiro, que nós, a sua igreja, cresça, tenha raízes profundas, que dê frutos mensais, frutos constantes, que os frutos sirvam de alimento para essa nação faminta. Deus, que as folhas sirvam de remédio para esta nação doente, que a copa, Senhor, sirva de refrigério para aqueles que estão sendo assolados no mundo aí fora, e que a igreja sempre seja um oásis em meio ao deserto para aqueles que estão cansados, desistindo da caminhada, e que os teus filhos, que nós como igreja tenhamos a fé, a convicção na promessa, assim como Caleb, ainda que não aconteça em nosso tempo, ainda que não seja para ontem, ainda que não seja para já, ainda que não seja feste, ainda que não seja no tempo que o homem desejou, que nós continuamos crendo inabalavelmente na promessa. E a promessa é: o Senhor foi preparar a morada para nós, e nós vamos morar na morada que Jesus foi preparar, porque se não fosse assim, Ele não teria dito: estou indo preparar a morada. Jesus, que o Senhor tenha preparado muita morada, porque há um país para se entregar ao Senhor, e vai morar com a sua igreja, será a sua igreja. E a Suíça é o nome desse país. Nós te louvamos em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor, você pode glorificar a Deus. Aleluia, glória a Deus. Nós daremos muitos frutos, você dará muitos frutos. Às vezes não serão visíveis, serão invisíveis, mas você dará fruto. Amém, meu irmão? Estenda a sua mão. E antes de você ir embora, você dá um abraço também. Que o amor do Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus, a videira pregada no dia de hoje, que o nosso ladeador, que o nosso lado a lado, aquele que está conosco o tempo todo, o nosso conselheiro, o nosso educador, o nosso professor, aquele que nos ensina em tempo oportuno, que a comunhão do teu doce Espírito seja uma realidade nesta igreja, e que a tua igreja seja conhecida pelo amor. Amém. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus te abençoe, tenha uma semana abençoada, de graça, de bênção, de vitórias, e que você dê muitos frutos nessa semana, em nome de Jesus. Amém. Pode aplaudir ao Senhor, não fique com medo não.